Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero trazer para vocês aqui uma notícia que saiu ontem. Vou até abrir aqui para mostrar para vocês, né? Bill Ackman, se Ackman ou Ackman, não sei como pronuncia esse sobrenome, diz que o Brasil é um país que não tem potencial mais de investimentos, tá? Essa notícia está no Yahoo Finance. Eu vou até colocar o link para vocês aqui embaixo para vocês acompanharem. Eu vou tratar esse assunto com vocês. Antes, se você não me conhece, eu me chamo João, eu sou especialista em negócios internacionais. Eu já ajudei centenas de empresas, de empresários brasileiros a posicionar os seus mercados nos Estados Unidos e na Europa. E eu posso te ajudar a colocar a sua marca aqui e você vender em dólar, internacionalizar a sua marca aqui para os Estados Unidos. Logo aqui embaixo também, eu vou deixar o link onde você consegue acessar o meu time e por lá eles vão explicar para vocês em detalhes como que funciona essa consultoria individual, onde eu te ajudo mostrando para você o passo a passo para você internacionalizar a sua marca aqui para os Estados Unidos. Agora vamos lá. Se você for acompanhar aqui algumas sequências de vídeos que está aqui no meu canal, e também lá na minha outra rede social, eu tenho abordado bastante esse tema, falando da insegurança jurídica que o Brasil tem enfrentado nos últimos meses, com todas as decisões arbitrárias que algumas empresas internacionais que estão no Brasil têm sofrido, no caso da rede social X, no caso da Starlink, que teve as suas contas bancárias bloqueadas por uma arbitrariedade judicial que, ao meu ponto de vista, foi totalmente ilegal, sem fundamento, né? Como que você bloqueia os recursos financeiros de uma empresa porque você não gosta do dono e o dono é sócio de uma outra empresa e ainda sócio minoritário. Então essas coisas acabam abalando muito, né, a reputação do mercado brasileiro no cenário internacional. E isso afugenta a capital internacional para investimentos. Comentei aqui também que nós trabalhamos com muitos investidores aqui dos Estados Unidos que aportam em empresas brasileiras, seja para operações no Brasil ou seja para operações aqui mesmo de internacionalização de marcas do Brasil. E esses investidores americanos, que é o caso que eu intermedio muitos aqui, a semana passada me mandaram um monte de questionamentos perguntando o que estava acontecendo com essas questões aí jurídicas do Brasil, se isso poderia se refletir em pequenos negócios, se isso poderia se refletir em negociações que nós estamos com esses empresários. O cara fica receoso, ele fica com 10 pés atrás, né? Ele não sabe se amanhã a empresa que ele está aportando pode acordar, por exemplo, com a conta bloqueada, né, por alguma arbitrariedade da justiça brasileira. Isso é muito ruim para os negócios. Teve até uma pessoa aí do Brasil, super influente, o Luciano Huck, uma pessoa que acaba, eu particularmente, não sou muito a favor da ideologia com que ele segue, mas ele falou algo muito real numa entrevista que ele deu. Ele disse: olha, isso está muito errado. Isso afugenta, essas foram as frases do Luciano Huck, isso afugenta investidores internacionais do Brasil. Isso eu estou falando de pequenos negócios, tá? Que no caso aqui nós lidamos com pequenos e médios negócios, mas também tem os grandes negócios que dependem de capital internacional, principalmente startups. O Vale do Silício inteiro está perplexo com o que está acontecendo no Brasil. Entenda, né? Starlink acaba sendo administrada por um conglomerado de empresas internacionais, que estão dentro do Vale do Silício. Agora, o ponto é, né, essa comunidade de empresários americanos, principalmente do Vale do Silício, depois de receber, né, uma notícia como essa, acabam se manifestando e isso vira uma bola de neve. É uma notícia que corre nos círculos de negócios aqui nos Estados Unidos. Então todo mundo que você está negociando, que está falando sobre o Brasil, a pessoa fala: opa, peraí, né? Vamos entender, porque de repente está acontecendo alguma coisa muito séria no Brasil e nós que não vamos ser, né, prejudicados colocando nosso dinheiro lá e sem ter nenhum tipo de garantia jurídica. Mas essa insegurança jurídica eu venho falando aqui há bastante tempo. Infelizmente o Brasil, e não é de agora, a gente sofre com uma insegurança jurídica. Hoje existe uma regra, amanhã essa regra não existe mais e já mudou. E aí você pensa: poxa, eu estou com o meu estabelecimento comercial aberto, eu estou com o meu negócio online aberto, com a minha loja online, eu estou vendendo as minhas franquias. De repente você está debaixo hoje de uma norma, amanhã essa norma não existe mais. E aí você tem um contrato.
com investidor internacional, você tem um contrato com sócios que você fez, e esse contrato, como que você vai fazer a validação desse contrato, sendo que a regra jurídica que aquele contrato foi baseado já mudou? Aí você tem que refazer o contrato, você tem que chamar todas as pessoas envolvidas e alterar tudo isso. É insano, é insano. A insegurança jurídica que nós estamos enfrentando é uma coisa que não tem cabimento. Bloqueando rede social, né, bloqueando conta bancária de empresa, e isso por uma questão de picuinha, de não gostar de um sócio da empresa, que foi o caso aí da Starlink e da rede social X. Isso é insano, isso não tem o mínimo cabimento. Eu acho que a gente está partindo por um caminho que, se a população, que se o empresariado do Brasil não se levantar contra isso, eu digo se levantar é se manifestar colocando as suas opiniões, seja nas redes sociais, seja através de manifestos, seja através dos representantes que foram eleitos pelo seu estado, pela sua cidade, isso vai virar uma bola de neve e isso ninguém segura mais, ninguém controla mais, né? Existe um poder superior no legislativo do Brasil que ninguém mais tem o controle, né? São arbitrariedades sendo colocadas em cima de empresários, em cima da população, todos os dias, sem um mínimo embasamento jurídico, sem um mínimo embasamento para que aquilo realmente fosse plausível, sabe? Então, assim, eu entendo, a justiça nós não questionamos, a justiça, né? Já dizia quem estudou direito sabe disso, a justiça a gente acata e depois a gente vai fazer a defesa. Mas diante desses movimentos, que são movimentos muito sérios, movimentos que estão não só afetando uma parte, né, da sociedade brasileira, mas a sociedade brasileira como um todo, isso tem que ser revisto, né? A população, né, precisa se levantar contra isso, precisa fazer alguma coisa, porque senão isso não vai parar. E aí você que é empresário que está no Brasil, você deve estar pensando, não, o que eu posso fazer? Se eu fosse você, estivesse no seu lugar, eu tomaria algumas providências relacionadas a isso. A primeira delas, eu pensaria fortemente em internacionalizar uma parte da minha empresa para um outro país. Seja para os Estados Unidos, seja para a Europa, para algum lugar. Primeiro, você consegue ter, né, uma outra fonte de renda que não seja real no Brasil e uma parte da sua operação fica blindada com segurança jurídica, fica blindada com patrimônio, fica blindada com faturamento. Esse é o primeiro ponto que você, como empresário no Brasil, deveria pensar em fazer. Isso mesmo que não tivesse acontecendo nada disso no Brasil, eu sempre sugiro para os meus clientes falar, jamais deixe a sua empresa somente em um país. É coisa de louco você ficar com uma empresa só em um país. Você precisa colocar a sua expansão. Mesmo que você seja pequeno, mesmo que você não seja uma grande corporação, você deve colocar a sua operação, pelo menos uma pequena parte dela, no mercado internacional. O segundo passo que eu tomaria era pensar em uma segunda opção de residência para mim, para minha família. Para quê? A gente não sabe o dia de amanhã. Não estou falando, não estou incentivando, muito menos falando que você deva fazer isso. Mas você concorda comigo que não seria interessante você ter uma segunda opção de residência, né? Não estou falando para você dar baixa, né, no Fiscal Brasil, não. Mas você ter uma segunda residência, ter uma outra opção, seria muito interessante. Eu vejo muitos empresários que nem passaporte têm. Eu vejo muitos empresários que não têm um visto americano, que não tem nada, né? Você pergunta para a pessoa, e são empresários grandes, são empresários que têm uma condição financeira legal e não se atentam a isso, né? Infelizmente, vivendo e entendendo como o Brasil está se comportando, se eu estivesse no Brasil, eu pensaria 10 vezes em não ter uma segunda opção de residência para mim e para minha família. Se não for uma opção de residência, se não for um visto permanente, pelo menos, né, um visto de turista para que você possa, numa questão de emergência, um passaporte ali válido ali, para que você possa de repente aí fazer algum tipo de movimentação, até mesmo para você que vai pensar em internacionalizar suas marcas aqui, principalmente para os Estados Unidos. Se você tem o seu visto de turista, por exemplo, o seu visto de turista ele é considerado B1, B2. Então, por exemplo, você está com a sua operação rodando aqui nos Estados Unidos, você precisa vir aqui para abrir uma conta bancária, para fazer alguma movimentação, você pode entrar nos Estados Unidos, fazer isso e depois retornar para o Brasil sem nenhum problema com o visto B1, B2. Aí, se você pensa, de repente, em manter uma residência aqui nos Estados Unidos, aí você vai pleitear um visto que te dê a possibilidade de residência, através de um green card, através de um visto EB2, enfim, que seja, né, um visto de investimentos. Mas aí você vai começar a abrir opções para você. Você consegue abrir duas frentes. Primeira frente de negócios, você tem um faturamento numa moeda forte como o dólar, você tem uma opção de moradia com a sua família, caso o Brasil não seja mais uma opção para você e para sua família. Você entende?
Se eu fosse você, eu pensaria nessas duas frentes. E eu posso te ajudar no processo de internacionalização da sua marca. Nós vamos te ajudar desde o início, né? Mostrando para você as possibilidades, como que você faz a abertura da empresa, o processo logístico disso, o posicionamento da sua marca aqui nos Estados Unidos, como que você vai fazer o marketing disso, como que você vai vender, quais são os canais de venda, se a sua marca tem potencial para aqui, se o seu produto tem potencial para aqui. Tudo isso a gente discute dentro de uma consultoria individual que eu faço com você pelo Zoom, tá? O link está aqui embaixo, você pode acessar. E a questão de moradia, de vistos, eu posso também te ajudar através de escritórios parceiros aqui dos Estados Unidos, escritórios que são especializados, com advogados especializados na questão de imigração, onde eles vão poder te ajudar. Eu sempre falo para você buscar um escritório de advogados mesmo, porque tem muitos paralegals aqui, não desmerecendo, pelo amor de Deus, a profissão de paralegal, mas, de repente, em um caso mais específico, seria interessante você conversar diretamente com o advogado de imigração, porque ele vai ter mais propriedade para falar com você a respeito de um pleito imigratório. Mas os paralegals também são pessoas muito bem qualificadas, são pessoas que podem sim te ajudar neste assunto, e aí depois da consultoria, se esse for o seu desejo, eu posso fazer um agendamento com você, com esses escritórios que são os nossos parceiros. Tudo inicia através dessa consultoria. Tá joia, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, curte aí, envia para um amigo que precisa ouvir isso, né? E de repente você deixa um comentário aqui para mim, colocando a sua opinião. O que você acha sobre isso? Você acha que eu exagero no que eu estou falando aqui? Ou você acha que faz sentido? Tá joia? Um abraço para vocês aí e fiquem com Deus.